O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um e ninguém avisa. Oi gente, eu sou a Dai, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia na USP e hoje eu quero compartilhar com vocês uma difícil decisão que eu tomei, que foi de trancar o curso na faculdade. E hoje eu quero compartilhar com vocês os principais motivos que me levaram a tomar essa decisão, então sejam muito bem-vindos. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que o objetivo desse canal é registrar a minha trajetória como estudante de universidade pública, que também veio de uma escola pública de bairro. Eu estudei lá em São Mateus, zona leste de São Paulo. Nasci e cresci em periferia, Jardim da Conquista. E eu sei que a realidade de quem vê esse contexto e entra na universidade pública muitas vezes é desafiadora e eu até diria que traumática. Então, a minha intenção é compartilhar com vocês um pouco dessa realidade, dessa minha realidade, para vocês verem que é possível entrar, é difícil se manter, mas também eu quero mostrar, vai dar tudo certo, que é possível conseguir o certificado, tão sonhado certificado. Como todo estudante, toda estudante, eu tive as minhas dificuldades, os meus desafios, e nos momentos mais críticos ali, nos momentos mais desafiadores dessa minha trajetória, eu me perguntei sobre a possibilidade de trancar e se trancar era um sinal de fraqueza ou um ato de autocuidado, de respeito aos próprios limites. Então, nesse vídeo, quero falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho sobre os motivos que me fizeram tomar essa decisão. Quem assistiu o primeiro vídeo desse canal, talvez tenha percebido que a insegurança, a ansiedade me acompanha desde muito cedo, eu diria até desde que eu me entendo por gente. Então eu vou contar resumidamente um pouquinho da minha história de vida para dar um contexto para vocês. Eu nasci no Jardim da Conquista, São Mateus, zona leste de São Paulo. Sou filha da dona Lucy, uma mãe solteira que criou 7 filhos com muita força e determinação. Eu sou a filha do meio, a primeira menina da linhagem. Eu nasci com um pouco mais de 1 quilo, nasci dentro do carro do meu tio, irmão da minha mãe. Inclusive, prima, Elis, qual que é o nome do carro? Porque eu nem lembro mais. Não lembro se era uma Brasília, um Passarate, eu sei que era um carro bem grande assim. Não que eu lembre, né, mas é porque minha mãe disse. Além disso, a minha mãe não sabia ler, não sabia escrever. No máximo, ela sabia escrever o próprio nome. Mas a minha mãe sempre frisou que ela não tinha bens materiais para deixar pra gente. Mas que a educação poderia ser o maior legado que a gente poderia ter tido da nossa mãe. Minha mãe trabalhou como faxineira em empresa terceirizada, trabalhou como diarista, como doméstica, limpando a casa dos outros, trabalhou também como pedreira, trabalhou para conseguir um dinheirinho a mais, capinando os quintais dos vizinhos, então para garantir que não faltasse comida pra gente. A gente passou por muitas dificuldades, tivemos a ausência dos nossos pais, e eu falo no plural porque minha mãe teve alguns relacionamentos e a gente é fruto desses relacionamentos. Então, nem os pais dos meus irmãos e nem o meu ajudaram na nossa criação. Aliás, eu adoraria conhecer meu pai. Então, pai, se você está tendo acesso a esse vídeo, me dá um oi, porque eu tenho muitas perguntas. Então, eu sendo a filha mais velha, minha mãe confiava em mim para ajudar nos afazeres da casa e cuidar dos meus irmãos mais novos. Nós nos mudávamos com muita frequência e por diversos motivos. O lado bom da gente se mudar com uma certa frequência era porque tudo era novidade. Mas o lado ruim que quando a gente estava começando a se acostumar com a casa, com os vizinhos, com a escola, com os amigos, a gente tinha que se mudar de novo. Então a gente não tinha a oportunidade de criar vínculos duradouros. Bom, pelo menos a gente já morou em Minas, já morou em São Paulo, a gente já morou no Rio, já morou em bairros diferentes. Mesmo com tantas dificuldades, a minha mãe me incentivou a estudar. Ela sempre dizia: filha, se você quer ter uma vida diferente da minha, então estude. Então foi o que eu fiz.
Na escola eu era uma aluna mediana, mas sempre me esforçava. Então, quando tinha algum trabalho para fazer, ou eu ia na casa de um vizinho que tinha computador com internet, ou eu ia na biblioteca do bairro, lá no céu, para usar o computador ou os livros. Desde muito pequena eu sou muito sensível, chorona, sabe? Lá em casa me chamavam de manteiga derretida. Eu perdi minha mãe aos 23 anos para um câncer pulmonar. E essa foi a experiência mais difícil da minha vida, mas eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de passar esses últimos momentos com ela. A gente conversou sobre coisas muito importantes, resolveu muitas coisas também muito importantes e, enfim, sinto muito falta dela. E nessa época eu já era casada, então eu pude contar com o apoio do meu parceiro, Thiago. Depois disso eu tentei seguir em frente, fiz terapia, continuei trabalhando e aos poucos fui trilhando o meu caminho. Mas eu vou parar por aqui porque eu não quero me alongar demais. Mas por que você está contando tudo isso? Bom, eu tô contando um pouquinho sobre minha história de vida para mostrar para vocês que ao chegar na universidade aos 26 anos, eu vim com uma bagagem de experiências que fazem parte de mim, forma quem eu sou, que eu não poderia deixar na entrada da universidade. E eu acredito muito que tudo que a gente vive e o que a gente deixa de viver nos afeta, nos transforma, molda a maneira como a gente se relaciona com o mundo, como a gente enxerga o mundo. E comigo não seria diferente. Então, a decisão de trancar o curso não foi uma decisão repentina, mas na verdade é o resultado da combinação de questões internas e pessoais somadas às experiências que eu vivi no Instituto de Psicologia na USP. Agora eu vou contar os principais motivos, em ordem, que aconteceram, que me fizeram tomar essa decisão. O primeiro deles, na verdade, aconteceu bem antes mesmo de eu entrar de fato na universidade. Foi na mesma semana que eu vi meu nome na lista de aprovados no curso de Psicologia da USP, que foi no dia 1º de março de 2023. No dia 8 de março desse mesmo ano, eu recebi de forma inesperada um link via WhatsApp para participar de uma audiência virtual sobre uma denúncia que eu fiz em 2014 de violência doméstica. Eu fiquei completamente desesperada, porque eu não estava preparada psicologicamente para passar por essa situação, ainda mais correndo o risco de ver ali meu agressor na tela do computador e de não estar acompanhada de uma advogada. E aí eu lembro que eu liguei pro Thiago, que não estava em casa naquele momento, ele não conseguiu me atender, então eu liguei para uma amiga, a Carla, que é psicóloga. Eu liguei assim, chorando compulsivamente. Ela esperou eu me acalmar, me ouviu, me acolheu. E aí, depois de ter me ouvido e conversado um pouco comigo, ela falou uma coisa muito engraçada. Ela falou: eu sei que não é momento pra isso, mas que azar você passar por isso justo no Dia da Mulher, né? E aí eu lembro que a gente deu risada e isso me ajudou a ficar um pouco mais calma. Então, quando eu saí daquele ambiente virtual, eu senti uma espécie de alívio por ter acabado essa situação, mas eu tive uma sensação de medo e ansiedade que eu carregava por muitos anos em relação a essa questão de violência doméstica, que ficou ressoando em mim por vários dias. E aí, no dia 13 de março, que foi quando aconteceu a semana de recepção da universidade e eu estava extremamente ansiosa, e eu simplesmente só esqueci que eu tinha passado por essa situação. E aí eu não sabia de onde vinha tanta ansiedade. O segundo motivo que contribuiu para eu trancar o curso na universidade foi a demora da resposta da banca de heteroidentificação. Como eu tinha comentado, eu fui aprovada no dia 1 de março de 2023, mas só recebi a resposta da banca no dia 1/4 de 2023, ou seja, um mês depois. Porém, durante esse período,
eu já tinha acesso ao sistema da universidade, ao e-mail institucional, eu já estava frequentando as aulas e isso fez aumentar ainda mais a minha incerteza se ali realmente era o meu lugar. Além disso, eu não sabia se eu iria atender aos critérios da banca de heteroidentificação como pessoa parda. Então a minha ansiedade foi só aumentando e eu me senti que não era pertencente àquele lugar, sabe? Mesmo recebendo a resposta positiva da banca de heteroidentificação, eu não tive a sensação de realização pessoal. Porque eu tive que esperar um mês para poder comemorar a minha aprovação na universidade e no curso que eu idealizei por tanto tempo. E aí eu só pude comemorar depois de um mês e mesmo assim não foi a mesma coisa. E além disso, eu não recebi nenhuma justificativa sobre a demora e nem a explicação do porquê eu consegui me matricular, frequentar as aulas, mesmo sem ter a resposta da banca, sendo que é uma fase eliminatória. A universidade em nenhum momento entrou em contato comigo para me oferecer apoio psicológico. No entanto, eu tive a felicidade de poder contar com os veteranos do curso, inclusive que formam o coletivo negro do IP, que é o Escuta Preta, e o John, que está à frente do coletivo, conversou comigo várias vezes, me deu muito apoio nesse momento. Inclusive, muito obrigada, John. O terceiro motivo está relacionado a uma situação de constrangimento que eu vivi no primeiro semestre do curso, em uma determinada aula de uma matéria X, e eu lembro que a professora chegou na sala muito brava, disse que não daria aula naquele dia, mas que iria conversar com a turma sobre o entendimento do objetivo da matéria. É que antes de cada aula a gente tinha que ler um texto, fazer um comentário ou alguma pergunta sobre o texto lido para postar na plataforma da matéria. No fim de semana que antecedeu essa aula, eu acho que era mais ou menos no fim do semestre, eu tive uma crise muito forte em casa, em decorrência de tudo isso que eu contei pra vocês até agora. Eu estava muito ansiosa, muito insegura, não estava conseguindo me adequar às aulas. Eram 8 matérias, era muita coisa. Não conseguia me identificar com ninguém da sala, enfim. E aí a professora chegou brava nesse dia. E aí, diante de 80 alunos, ela disse que tinha gente que não havia entendido o objetivo da matéria. E a professora pegou 2 comentários ou perguntas, eu não lembro muito bem, de 2 alunas para exemplificar que elas tinham entendido. Então, ela falou o nome das 2 alunas e os comentários que elas tinham feito sobre essa matéria. E em seguida, ela olhou para mim, lá no fundo da sala, disse que eu não tinha entendido o objetivo da matéria, leu meu comentário e pediu para eu argumentar diante de uma sala de quase 80 alunos, tirando os monitores e as professoras que estavam ali presentes. Aí a sala ficou em silêncio, assim, todos ficaram olhando lá pro fundo para mim e eu sem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Quem me conhece pessoalmente já deve ter presenciado momentos em que eu fico vermelha com muita facilidade, por coisas bobas até coisas mais sérias como essas. Então eu tenho certeza que eu devo ter ficado vermelha igual um pimentão. E aí a minha amiga Gil, percebendo, ela perguntou se eu queria sair da sala naquele momento. E aí eu fui com ela até o banheiro. E ali eu comecei de novo a chorar compulsivamente, igual no dia em que eu recebi o link para participar da audiência. E aí eu comecei a falar para ela que eu não estava me sentindo bem, que ali não era meu lugar, que eu me sentia burra. E ela falando, não amiga, mas a professora não deveria ter feito isso não tem a ver com você e tal. Você não pode trancar o curso. E aí ela tá tentando me convencer a não trancar o curso, tentando me acalmar. A gente passou a aula toda ali no banheiro, tentando me acalmar. E aí depois que eu estava minimamente apresentável, eu decidi voltar na sala de aula.
Esperei todos os alunos saírem e aí fui conversar com a professora. Tava ela e mais outra professora nesse dia. Minha amiga Gil me acompanhou e aí eu cheguei na professora e falei que eu tinha me sentido exposta na sala de aula quando ela falou meu nome, leu meu comentário e pediu para eu argumentar. Falei que isso não se faz. Falei que eu tava indo conversar com ela pra isso não acontecer de novo comigo e nem com outra pessoa. E aí ela falou assim, não, mas eu fiz isso como uma estratégia pra lembrar o nome de vocês. Eu falei, se for pra me colocar em uma situação de constrangimento, eu prefiro ficar no anonimato. Aí ela disse que percebeu o erro, assim que ela falou. Disse que não iria fazer mais isso, me pediu desculpas. Eu disse que tava tudo bem. Ela me abraçou. E eu tava chorando assim, e até falei pra ela, não, eu não tô assim pelo que você fez, porque a gente já tinha outras coisas acontecendo, né? E aí eu quis ser sincera e não quis jogar tudo em cima dela. Falei, não é sobre a situação, mas a situação me deixou muito chateada. No terceiro semestre, eu também tive uma situação em uma determinada matéria em que eu precisei me apresentar pra professora e outras pessoas, mas eu tive uma crise de ansiedade e não consegui. A professora, ela não quis saber o que estava acontecendo, não me chamou para conversar. Depois eu vi a minha nota baixíssima nessa matéria, porque teve outros momentos que eu precisei me apresentar e também não fui, mas contribuí com o trabalho de outras maneiras. Só que, pelo visto, isso não foi considerado. Então, eu não recebi nenhuma justificativa, nenhum feedback. E eu falei sobre isso no vídeo anterior do terceiro semestre, então se você quiser entender melhor essa situação, eu vou deixar o link na descrição para você poder acessar depois, tá bom? Essas foram as situações de invalidação que eu passei na faculdade e que contribuíram para minha confiança ir diminuindo a cada semestre. Durante esses 3 semestres, eu fui internalizando que o problema era eu, não a faculdade em si, necessariamente. Eu até entendia racionalmente, mas no fundo, eu entendia que o problema era eu e que, já que era eu que tinha que me adequar. E aí eu pensei em ir atrás de um diagnóstico que tentasse explicar, me ajudasse a entender alguns motivos, algumas dessas situações e o motivo de eu estar sendo tão afetada. Mesmo minha psicóloga me dizendo que eu de fato havia passado por situações que estavam causando essa sensação de inadequação, inclusive de violência na faculdade. Mas mesmo assim eu quis dar uma resposta para tudo aquilo que estava vivendo. Então, quando eu falei com a minha psicóloga, a Paty, sobre investigar alguns possíveis diagnósticos, ela concordou e aplicou alguns testes para verificar o TDAH e autismo. Depois que ela aplicou e ela analisou os resultados, ela disse que o teste de TDAH indicou fortes indícios para essa condição, mas para autismo não foi o suficiente. Foi então que eu decidi buscar uma neuropsicóloga para fazer uma avaliação psicológica para confirmar ou não esse diagnóstico e verificar outras possibilidades. Chegou um momento que eu só chorava. As minhas sessões nos últimos tempos foram basicamente para eu falar sobre a minha experiência ruim na faculdade. E aí foi então que a Paty me fez pensar sobre a possibilidade de trancar o curso devido a esse desgaste emocional. E para me dar um tempo e pensar se eu de fato quero fazer esse curso, voltar para aquela faculdade. Então foi bem importante ela me trazer isso. E é claro que eu fiquei muito resistente em só pensar na possibilidade de trancar um curso que eu sonhei por tanto tempo e demorei tanto tempo para realizar, sabe? E eu também fiquei pensando sobre estar desistindo só por não aguentar, por estar sendo fraca. Fiquei pensando também sobre o que as pessoas iriam pensar de mim, me vendo trancar um curso na USP, uma universidade que é tão admirada e que muita gente gostaria de estudar lá. E aí eu compartilhei isso com a minha psicóloga e aí foi então que ela disse que também trancou o curso dela, trancou o curso de psicologia,
porque ela não estava se sentindo bem, já que o curso é puxado. O curso de psicologia, eu arrisco dizer que acho que em todas as universidades é muito puxado. E também pelo fato dela ter que trabalhar na época, então ficou bem pesado. E aí foi muito importante ela compartilhar isso comigo, porque eu percebi que talvez seja uma coisa mais comum do que eu imaginava e porque não é o fim do mundo. Ela conseguiu se formar, é uma ótima psicóloga, me inspiro bastante no trabalho dela e na maneira como ela me atende, e enfim. Além dessa referência, eu tive acesso a uma outra fonte de motivação, que foi numa matéria que eu fiz, uma optativa livre, que era fora do Instituto de Psicologia, chamada Formação do Profissional de Saúde e Combate ao Racismo. E aí nessa matéria eu conheci uma moça muito gentil, chamada Samara, e ali no último dia mesmo a gente quase não conversava, é porque esse curso foi muito rápido, mas naquele dia, não sei, eu senti vontade de contar sobre o meu dilema, se eu trancava ou não a faculdade. E aí, como eu tava me sentindo, e aí ela disse que ela também se sentia desse jeito. Já trancou o curso de enfermagem, que é o curso que ela fazia na USP, várias vezes, por diversos motivos. E um deles era porque ela não conseguia se adequar às aulas e nem se sentia vontade na sala de aula. Então a Samara me disse que foi a melhor decisão que ela tomou, porque ela pôde voltar mais focada. Ela voltou se sentindo melhor com ela mesma. Ela também conheceu pessoas legais nessas novas turmas. Enfim, ela disse que trancar, dar um tempo, mais de uma vez, foram as melhores decisões que ela tomou e que agora ela ajuda ela a aproveitar melhor o curso. E é nessa mesma época ali, no finalzinho do terceiro semestre, em que eu estava pensando se eu trancaria ou não o curso, estavam rolando as Olimpíadas de Paris 2024, e aí ao mesmo tempo a Netflix decidiu compartilhar o documentário da Simone Biles, a ginasta dos Estados Unidos, chamado O Retorno da Simone Biles. E aí, como forma de aliviar essa pressão interna de emoção, eu resolvi assistir o documentário e acabei maratonando. Nesse documentário é retratado a situação da Simone Biles nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, em que ela tomou a difícil decisão de não competir por não se sentir bem mentalmente. A Simone comentou que ela ouviu vários comentários negativos em relação à sua decisão, invalidando o que ela tinha decidido para si mesma, mas que isso não fez ela voltar atrás. Então isso me deixou muito emocionada e muito inspirada por ela tomar uma decisão tão difícil na carreira, ainda mais tendo uma pressão dessa, né, em cima dela, e ela ter feito isso sem se sentir culpada, sabe? E aí eu percebi que foi um ato de coragem ela ter desistido naquele momento por não se sentir bem emocionalmente e mentalmente. Eu entendi tudo isso como sinais do universo de que estava tudo bem trancar o curso e de que não era o fim do mundo. Afinal de contas, eu tive 3 exemplos de mulheres fortes que não desistiram das suas carreiras, mas que escolheram se priorizar, se dar um tempo, se cuidar, para voltar bem, para dar continuidade ou nos estudos ou na carreira. Então, para mim, isso foi muito inspirador e eu pude tomar a decisão de trancar meu curso sem me sentir tão culpada. Bom, depois de ter decidido trancar o curso, eu fui fazer a avaliação psicológica, fiz, e aí o resultado foi depressão e TDAH. Depressão não é nenhuma novidade para mim. Eu tenho quadros de depressão há alguns anos, ela vai e volta, mas enfim. E TDAH foi um alívio saber que eu tenho essa condição, porque isso explica muita coisa, inclusive como eu me relaciono com as pessoas, como eu aprendo, como eu sinto, então foi um alívio saber. E aí, na ocasião, a neuropsicóloga sugeriu que eu também fizesse o PAC, que é o Exame de Processamento Auditivo Central. Eu fiz e também constou que eu tenho TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central.
Mas que diacho é isso? Bom, o TEPAC é uma condição em que o cérebro tem dificuldade de processar e interpretar sons, mesmo quando a audição está normal. Basicamente, essa condição, esse transtorno, ele pode afetar a capacidade de entender a linguagem falada, seguir instruções, sons complexos e o que pode impactar no aprendizado, na comunicação e, consequentemente, nas relações interpessoais. Esse exame serve para verificar como que estão as suas habilidades auditivas e quando eu fiz esse exame, constou que algumas das minhas habilidades auditivas estavam prejudicadas. E aí, algumas mostraram que eu tenho dificuldade de diferenciar sons quando eles têm diferenças sutis entre eles. Eu também tenho dificuldade de processar sons distorcidos e de baixa qualidade. Então, imagina como que é pra mim, que tenho TDAH, então tenho essa dificuldade de me concentrar, como que é pra mim numa sala de aula, em que às vezes a gente tem 2, 3 horas seguidas de aula com o professor falando, só falando. Como vocês puderam ver, eu fui atrás de alguns possíveis diagnósticos e encontrei 2, mas saber desses diagnósticos não me resolveu muita coisa, porque eu vou voltar para a faculdade e possivelmente vou experienciar as mesmas situações e sentimentos, mas a grande questão é que agora eu me sinto menos culpada de ser eu mesma, e isso era uma coisa que estava me pegando bastante na universidade e em outros lugares também. Então eu estava me sentindo muito inadequada e, enfim, o que eu quero dizer é que a solução não é ir atrás de diagnósticos, mas pensar no todo. Por que você se sente assim? É a instituição de ensino? São os professores que são ruins, que não têm didática? São professores que são insensíveis? É você que não consegue aprender daquela maneira em específico que o professor está ensinando? Então eu acho importante avaliar o contexto para saber o que é seu, o que é do ambiente, e eu acho que fazer uma avaliação psicológica é um norte para isso, porque se você é diagnosticado com uma certa condição, você começa a se entender, a entender como você funciona e buscar ferramentas para poder se adaptar àquele ambiente, já que você precisa estar ali e a gente sabe que o ambiente não vai se adaptar para receber pessoas como eu, você, pessoas que vieram de escola pública, pessoas autistas, pessoas de baixa renda, pessoas atípicas. Não vai. Infelizmente é a realidade. Então a gente tem que buscar ferramentas para poder, no final, conseguir um diploma. Dito tudo isso e mais um pouco, eu quis registrar nesse canal que a minha decisão de trancar o curso de psicologia foi influenciada por vários fatores, isso incluindo minhas experiências passadas, minha condição de TDAH, a minha condição do TEPAC e as minhas experiências vividas na faculdade. Então eu tive muito receio de trancar esse curso e atrasar a minha formação em psicologia, mas com o tempo eu entendi que da maneira que eu estava emocionalmente, não daria para seguir no curso e arrisco a dizer que eu nem conseguiria me formar. Eu tranquei o curso de psicologia por um semestre e durante esse tempo eu tive a chance de fazer coisas que devolvesse a minha humanidade e me trouxesse um pouco de equilíbrio mental e emocional. Então eu decidi cuidar das minhas sobrinhas enquanto minha irmã Dara trabalhava. A minha irmã Dara é minha irmã mais nova e a minha irmã mais próxima também, minha parceirinha. E aí eu resolvi cuidar das minhas sobrinhas, a Tina, de 4 anos, e a Vivi, de 9 anos. E, cara, nossa, foi muito bom ficar com elas, porque com o jeitinho de cada uma, elas me mostraram que tá tudo bem ser eu mesma e que mesmo assim elas iriam gostar de mim, sabe? É uma coisa boba, mas no fim eu sinto que elas mais cuidaram de mim do que eu cuidei delas. Além disso, eu fiz alguns cursos sobre saúde mental, sobre aquilombamento, clínica antirracista. Também participei do segundo simpósio de análise do comportamento e questões étnico-raciais promovido pelo canal dos Berrecas. Então foram temas e autores e autoras que infelizmente eu não tenho acesso na universidade.
mas que felizmente eu tive a oportunidade de ter um primeiro contato pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Google Meets. Então eu sinto que eu tive a chance de aprender mais sobre questões que têm total consonância com a realidade em que eu vivo e com a carreira que eu quero construir. Nesse meio tempo, eu também encontrei um artigo chamado Sofrimento Psíquico na Universidade, Reflexões sobre Pertencimento e Racismo. Nossa, ler esse artigo é como se alguém conseguisse entender exatamente o que eu estava passando na universidade, porque eu me identifiquei muito com esse artigo. Eu vou ler algumas partes para vocês entenderem. Também vou deixar o link desse artigo na descrição desse vídeo para vocês poderem acessar depois e lerem com calma. O caso Bruno. O Bruno é um jovem negro que na época dos atendimentos estava em seu primeiro ano de graduação. Quando veio procurar ajuda no serviço de saúde mental, imaginava possuir algum tipo de transtorno. Nos primeiros atendimentos, contou que tinha grandes mudanças de humor e grande dificuldade de concentração, e se identificava com sintomas de depressão e déficit de atenção, conforme pesquisou na internet. Bruno referia constantemente nos atendimentos um sentimento de melancolia, algo que era sempre associado a algum tipo de doença psiquiátrica. Em seu primeiro semestre na universidade, chegou a trancar mais da metade das disciplinas por medo de ser reprovado, além da dificuldade de sair da cama de manhã. A sensação de que algo daria errado sempre o acompanhava. Bruno foi o primeiro de sua família a ter acesso à universidade, já tinha feito diversas tentativas anteriores em diversas universidades públicas. Em relação ao curso de graduação escolhido, dizia ter dificuldade de se identificar com os colegas, se sentia muito diferente dos demais, relatava que tal sentimento sempre esteve presente em sua vida. Ao longo desses meses de atendimento, Bruno pôde começar a narrar de um modo diferente. Começou a perceber em si um traço muito parecido com a sua mãe, de submissão à vontade dos outros. Era muito marcante em seu discurso o temor de não ser aceito ou de não pertencer. Eu adoraria ficar aqui falando, lendo sobre o artigo. Eu achei um artigo muito importante que retratou muito, quase fielmente, as minhas experiências na universidade. Mas não quero me alongar, mas vou deixar o link na descrição para vocês lerem com calma depois, tá bom? E aí, então, eu comecei a me cuidar espiritualmente, comecei a ler e escrever poesias, comecei a sair com as pessoas que me faziam me sentir querida, e assim eu fui retomando um pouco do que eu tinha me perdido desde que eu entrei na universidade. Falando em poesia, eu encontrei, por acaso, um livro de poesias da Rayane Leão, que é uma autora maravilhosa, que é esse livro aqui. O nome dele é Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, Poemas de Temporal e Mansidão. Esse livro me acompanhou nessa jornada também. Ele me abraçou e eu senti como se a autora tivesse a capacidade, por meio das palavras dela, de entrar no meu coraçãozinho e de curar algumas coisas, me abraçar, me dar um café quente, sabe? Foi um livro muito importante pra mim nesse processo e eu quero ler de novo. Eu vou deixar o nome dele na descrição pra vocês procurarem depois com calma, tá bom? Depois de quase 6 meses me cuidando de dentro pra fora, eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais feliz comigo mesma. Eu estou feliz com as minhas relações, eu estou feliz com as coisas que eu fui conquistando durante esse tempo, que não é bem material, mas são coisas que me deram vida, sabe? E então eu voltarei no primeiro semestre de 2025 para a faculdade e vou pegar menos matérias. Eu quero tentar seguir um ritmo mais tranquilo, para saber o que funciona pra mim, como eu aprendo, como eu consigo aproveitar o melhor que tem aquele lugar. Difícil, mas... Ai, gente, para. Enfim, quero voltar devagar, respeitando os meus limites e vendo como que eu funciono. Esses foram os principais motivos que me tiraram a sensação de realização pessoal e me fizeram trancar o curso de psicologia na USP no 3º semestre. E não,
Eu não desisti porque é a única profissão que ressoa no meu coração. E eu também não resisti, porque se resistir significa você estar em condições de sofrimento, eu também não resisti. Às vezes, dar uma pausa para cuidar de si mesmo, para seguir bem na jornada, é o maior ato de resistência que você pode fazer por você e pelas pessoas que vieram e que virão depois de você. E você, já pensou ou já trancou algum curso na faculdade? Como foi essa decisão, tomar essa decisão? Deixa aqui nos comentários para as outras pessoas perceberem que é mais comum do que a gente imagina. E nos próximos vídeos eu trarei convidados especiais para falar sobre permanência estudantil. Então, se você quer entrar na USP, mas não é nenhum herdeiro, inscreva-se no canal para vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos e acompanhar maneiras de se manter financeiramente em um curso integral. Muito obrigada, gente, por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!